Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar no material que é um verdadeiro estudo de caso para qualquer pessoa da área de engenharia ou inspeção de equipamentos. Os aços inoxidáveis superferríticos. A história deles é fascinante porque mostra como a busca pela solução de um problema gigantesco, que era a corrosão, acabou criando outro. Um pesadelo de fragilidade que fica escondido e que só um olhar treinado com muito conhecimento de metalurgia consegue enxergar. Bom, vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a busca pelo aço perfeito para sacar qual era o problema que a indústria precisava resolver. Depois, vamos conhecer o eBright, promessa e perigo, que foi a primeira grande solução que apareceu. Na sequência, a gente entra no ponto-chave, a inspeção crítica, que foi onde o ponto fraco desse material ficou claro. E para fechar, vamos ver como surgiram novas ligas para tentar consertar isso e os desafios que continuaram. Então, a primeira pergunta que fica é: o que exatamente faz um aço ser chamado de super? É só um nome de marketing ou ele tem algo realmente especial? Essa pergunta é o nosso ponto de partida para entender por que investiram tanto tempo e dinheiro para desenvolver essa família de ligas. E talvez o mais importante para nossa conversa aqui, qual é o seu ponto fraco escondido? É essa dualidade, sabe? Essa tensão entre uma resistência incrível à corrosão e uma fragilidade crítica, que muitas vezes é invisível, que torna essa história tão importante. Especialmente para quem um dia vai assinar um laudo de inspeção garantindo que o equipamento é seguro. Ok, vamos começar do começo, estabelecendo o cenário. Lá pelos anos 60, 70, a indústria química, petroquímica, de papel e celulose, todas elas travavam uma batalha diária contra um inimigo bem persistente e bem caro. E esse inimigo tem nome e sobrenome: corrosão sob tensão por cloretos, ou pela sigla em inglês CSCC. Para um inspetor de equipamentos, esse é um dos vilões mais perigosos que existem. Ele causa trincas e falhas catastróficas em tubos, vasos de pressão, trocadores de calor. Tudo isso operando com tensões que teoricamente seriam seguras. É o tipo de falha que acontece sem avisar. Simplesmente quebra. Bom, essa vulnerabilidade dos aços que existiam na época gerou uma verdadeira corrida tecnológica nos anos 70. O objetivo era muito claro: criar uma nova classe de material que fosse imune ou quase imune a esse tipo de ataque. E foi daí que nasceu o primeiro aço superferrítico comercial. E isso nos leva direto ao nosso protagonista, o eBright. Ele surgiu como uma solução revolucionária, uma promessa de resolver de vez o problema da corrosão. Só que, como em toda a boa história, ele escondia um segredo, um novo e perigoso risco. Aqui a gente vê o porquê de tanto alvoroço. É um contraste gritante. De um lado, os aços ferríticos comuns que simplesmente não aguentavam tranco em ambientes com cloretos. Do outro, os superferríticos, que prometiam uma resistência altíssima. Na teoria, era a bala de prata que a indústria estava esperando. Então, vamos conhecer o eBright? Olha só a receita dele. Uma quantidade enorme de cromo, 26%, mais 1% de molibdênio. Mas o pulo do gato não era só a composição, e sim o processo de fabricação. Ele era refinado a vácuo com um feixe de elétrons. Isso resultava numa pureza absurda, com níveis baixíssimos de carbono e nitrogênio. E era justamente essa pureza que dava a ele essa resistência à corrosão fora do comum. Agora, atenção aqui. Essa tabela é o tipo de ferramenta que o engenheiro ou o inspetor usa no dia a dia. Vamos traduzir esses números. Olha só. Em contato com soda cáustica 50%, o eBright aguenta até 82 graus Celsius com uma taxa de corrosão menor que 2 MPI. MPI significa milésimos de polegada por ano. Ou seja, ele praticamente não corrói. Um aço comum nessas condições seria devorado em pouco tempo. Esses dados são essenciais para definir os limites de operação seguros de um equipamento. Mas é aqui que a história tem uma virada. O problema da corrosão estava resolvido. Só que um problema novo e muito grave apareceu durante a fabricação dos equipamentos, principalmente na hora de soldar. E esse problema virou o foco de qualquer inspetor que tivesse que lidar com esse material. Essa citação resume tudo. Os benefícios incríveis foram ofuscados pela dificuldade de fabricação e, a palavra-chave aqui, por uma preocupação com a sua tenacidade. Tenacidade é a capacidade de um material absorver energia e deformar antes de quebrar. A falta de tenacidade é um sinal de alerta vermelho gigante, porque significa que o material pode falhar de forma súbita, frágil, sem nenhum aviso. E o mecanismo de falha é quase como uma receita de bolo para o desastre. Primeiro, o calor da solda abre a estrutura do aço. Segundo, se a proteção de gás inerte não for perfeita, ele age como uma esponja absorvendo oxigênio e nitrogênio do ar.
E terceiro, esses pequenos átomos se alojam na estrutura cristalina e a travam, impedindo que ela se deforme. O resultado? Fragilização. Uma solda que por fora parece perfeita podia esconder uma verdadeira bomba relógio. E qual é o limite para essa contaminação virar uma catástrofe? O número é tão pequeno que chega a ser assustador. 100 partes por milhão. Um aumento minúsculo, invisível, de pouco mais de 100 ppm de contaminação podia simplesmente aniquilar a tenacidade do aço. Para um inspetor, isso significa que o procedimento de soldagem, a purga com gás argônio, o controle de qualidade, tudo tem que ser absolutamente perfeito. Não existe margem para erro. E isso nos leva a uma métrica de inspeção fundamental, a temperatura de transição dúctil frágil, a famosa DBTT. Abaixo dessa temperatura, o aço se comporta como vidro. Acima, ele se comporta como metal. O problema é que, para o Ebright contaminado, essa temperatura podia ser perigosamente próxima da temperatura ambiente. Pensem no risco disso. Uma parada de planta num dia um pouco mais frio ou a partida de um equipamento podia ser o gatilho para uma fratura frágil, súbita e catastrófica. É um risco inaceitável. Ok, o problema estava claro. Como os metalurgistas tentaram resolver essa nova dor de cabeça da falta de tenacidade? Bom, aí começa a evolução dessas ligas. A solução veio com a evolução da própria liga, como a gente vê na comparação do Ebright com um sucessor dele, o Ciacure. A correção foi adicionar um novo ingrediente na receita, o níquel. Metalurgicamente falando, o níquel ajuda a refinar o grão e a melhorar a tenacidade de uma forma geral. Na prática, isso tornou a liga menos sensível àquela contaminação durante a soldagem. Foi um avanço importantíssimo. Só que não existe almoço grátis na metalurgia. Mesmo essas ligas melhoradas ainda têm uma limitação muito séria, a espessura. Peças com mais de 5 ou 6 milímetros não conseguem ser resfriadas com a velocidade necessária. E esse resfriamento lento abre a porta para a formação de fases intermetálicas frágeis, como a fase sigma, que se precipitam na estrutura e destroem a tenacidade do material. Esse é um desafio que continua até hoje. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para levar para a carreira. Será que na ciência dos materiais existe uma solução perfeita? Ou será que cada avanço é, na verdade, uma nova série de compromissos, onde a gente resolve um problema, mas inevitavelmente cria outro? A história dos superferríticos, com certeza, sugere que a segunda opção é a mais provável.